segunda série do médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Aqui é o professor Rodrigo Henrique que está falando. E hoje nós vamos corrigir alguns exercícios, tá? Nós vimos algumas aulas anteriormente, né? E hoje é dia de corrigir os exercícios referentes a essas aulas para melhor compreensão do conteúdo. Na frente 1, hoje nós vamos corrigir o módulo 15, que diz respeito à respiração anaeróbia, fermentação. Feito isso, nós vamos para a frente 2, corrigir alguns módulos de lá, ok? Boa aula para vocês, peguem o livro e acompanhem a correção dos exercícios. Módulo 15, respiração celular anaeróbia. Reparem que toda vez que eu colocar a questão aqui para vocês na tela, embaixo vai ter a página em que se encontra essa questão para vocês acompanharem melhor, ok? Vamos começar então aí essa correção. Os princípios básicos envolvidos na fabricação de vinho são simples. Depois de esmagadas as uvas devidamente amadurecidas, obtém-se um suco fresco chamado mosto, que é rico em açúcares, constituindo-se em um excelente meio de cultivo para determinados micro-organismos. Sobre esse assunto, julgue as proposições a seguir. Então, a gente vai analisar as três sentenças, as três proposições, para encontrar a correta, ok? A primeira diz assim, a fermentação do suco de uva deve ocorrer essencialmente na presença de oxigênio para inibir o desenvolvimento das leveduras do gênero Saccharomyces. Essa proposição está incorreta, uma vez que a fermentação é um processo anaeróbio, logo, não ocorre na presença de oxigênio. A proposição de número 2 diz o seguinte: o tipo de fermentação, lática ou alcoólica, pode interferir na qualidade final do produto. Nesse caso, o texto está trazendo para a gente a fermentação alcoólica, né? A fermentação da uva. Então, não está condizente com o texto base da questão, a proposição de número 2. Agora, a proposição de número 3 fala assim, no processo de fabricação do vinho, os fungos fermentam os açúcares para obter energia, liberando gás carbônico e álcool etílico. Super correta, né? Nós vimos na aula de fermentação alcoólica que a levedura ela vai usar os açúcares ali para poder produzir ATP, energia para si própria, né? E, consequentemente, ela acaba produzindo o álcool etílico e o gás carbônico. Então, a resposta correta da questão é a letra C. Apenas a proposição 3 é verdadeira. A próxima questão diz o seguinte: universitários moradores de uma mesma república resolveram cada um preparar um bolo, tá? A gente já percebe que essa questão quer saber qual agiu de forma correta, então a gente já vai julgar as ações desses universitários, ok? Juliana preferiu usar fermento químico em pó na preparação desse bolo, né? Misturou o fermento ao leite fervente, esperou que esfriasse, adicionou os ovos, a manteiga, o açúcar e a farinha e colocou o bolo para assar em forno a gás previamente aquecido. Veja bem, Juliana cometeu um erro aí, tá? Como ela usou o fermento químico em pó, ela não poderia esperar que esfriasse, tá? Ela já deveria colocar ao forno imediatamente, uma vez que o fermento químico em pó ele produz gás carbônico e esse gás carbônico ele vai embora. Então, é necessário que rapidamente seja levado ao forno. Aí Juliana cometeu esse erro. Guilherme fez o mesmo, tá? Porém, ao invés de usar fermento químico, preferiu usar o biológico. O fermento biológico ele é constituído por leveduras, Saccharomyces cerevisiae, tá? É necessário esperar a massa descansar, né, para que a levedura consiga realizar o processo de fermentação alcoólica, produzir gás carbônico e aumentar aí o volume da massa. Nesse caso, como Guilherme repetiu o que Juliana fez, ele levou imediatamente ao forno, né? O forno estava previamente aquecido. E aí ele acabou matando essas leveduras. Então elas não conseguiram aí fazer o processo de fermentação alcoólica. Mariana também usou leveduras, usou fermento biológico, que foi misturado à farinha, ao açúcar, à manteiga, aos ovos e ao leite frio. E a massa foi imediatamente colocada em forno a gás previamente aquecido. De novo, né? Essas leveduras, elas morreram aí no forno, então não realizaram o processo de fermentação. Roberta agiu exatamente como Mariana, mas ao invés de colocar o bolo no forno a gás, de imediato, colocou-o em forno de micro-ondas, levando as leveduras ao processo de elevada temperatura e elas morreram, não conseguindo realizar o processo de fermentação.
Rafael também fez o mesmo que Mariana, mas optou pelo fermento químico. Olha só o que a Mariana fez. Usou fermento biológico, Rafael colocou fermento químico, que foi misturado à farinha, ao açúcar, à manteiga, aos ovos e ao leite frio. E a massa foi imediatamente colocada em forno a gás previamente aquecido. Bom, então se Rafael substituiu o fermento biológico usado por Mariana por fermento químico, ele fez uma boa escolha. A questão quer saber, apenas um bolo cresceu e foi dividido por todos. E qual estudante que preparou esse bolo? Rafael, letra E. A próxima questão apresenta um esquema para a gente, tá? De etapas do metabolismo energético no interior das células. Os retângulos correspondem a compostos específicos representados pelo número de átomos de carbono em suas moléculas. No processo fermentativo para a produção do vinho, ocorre apenas os fenômenos? Bom, se é produção de vinho, é fermentação alcoólica. Olhando esse esquema, uma molécula contendo 6 carbonos, ou seja, a glicose, tá? Foi quebrada em molécula contendo 3 carbonos, ácido pirúvico, tá? Originando o álcool etílico e o gás carbônico. Logo, os fenômenos 1 e 2 diz respeito à fermentação alcoólica que está envolvida na produção do vinho. Então, a resposta correta da questão, letra A, 1 e 2. Questão 4. Observe os esquemas a seguir. Nós estamos percebendo que no esquema 1 ocorre a produção de 2 ATPs a partir da metabolização da molécula de glicose. Já nessa outra figura, ocorre a produção de 38 moléculas de ATP a partir da metabolização da molécula de glicose. Logo, observando esses saldos energéticos finais na produção de ATP, o esquema 1 representa a fermentação, o esquema 2 representa a respiração celular aeróbia que ocorre lá nas mitocôndrias. A questão 4, então, tem como resposta letra E. O processo 1 é anaeróbico, ou seja, uma fermentação, e parte da energia fica no álcool etílico. A gente está observando o álcool etílico que foi produzido, enquanto o processo 2 é aeróbico, né? E a energia vem da glicose decomposta em água e gás carbônico, como evidenciado na figura. Então, resposta letra E. A próxima questão diz o seguinte: considere os esquemas simplificados de duas vias metabólicas indicadas por 1 e 2. A número 1 ocorre a produção de ácido lático. Número 2, produção de etanol, álcool etílico. Letra A. Em quais compartimentos celulares ocorrem as vias metabólicas 1 e 2? Bom, 1 e 2 são processos fermentativos, né? Decomposição, metabolização da glicose em ácido lático e em etanol. Logo, se é fermentação, ocorre no citossol, no citoplasma. Letra B. Considere bactérias, fungos e humanos. Em quais grupos de seres citados ocorre a via metabólica 1? Explique. A fermentação lática, né, que é observada aí no esquema 1, ocorre em bactérias e humanos. As bactérias do grupo dos lactobacilos realizam a fermentação lática, muito utilizada na produção de iogurtes e queijos pelas indústrias, não é mesmo? Os humanos realizam a fermentação lática no tecido muscular esquelético quando o nível de oxigênio é insatisfatório para manter a produção necessária de ATP. Isso configura o que nós chamamos de fadiga muscular, ok? Agora nós vamos para a frente 2, falar um pouquinho de genética. Nós já tivemos aulas do conteúdo do módulo 4, 5 e 6, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dessa ação dos genes, da síntese de proteínas, do código genético, através das questões desses módulos. Nós vamos começar com o módulo 4, que vai falar da ação gênica, e eu selecionei algumas questões para a gente discutir aí com vocês. A primeira questão diz assim, ó: o fígado dos vertebrados produz determinadas proteínas que não são sintetizadas por outros órgãos. Por exemplo, a albumina é sintetizada pelo fígado, mas não pelo rim ou pelo cérebro do mesmo organismo. Podemos afirmar que as células do cérebro e do rim não possuem o mesmo gene para a albumina? Justifique a sua resposta. A resposta é não, tá, gente? Todas as células do organismo possuem os mesmos genes. O que ocorre é que a expressão é diferencial, ou seja,
O gene para a albumina se expressa no fígado e é reprimido no cérebro e no rim. Essa é a resposta correta da questão. Número 2. O DNA apresenta duas propriedades importantes para a ação dos genes e para a transmissão das características por ele condicionadas. São elas: nós vimos que a ação gênica, a ação do DNA, compreende tanto a duplicação do DNA, fazer cópias dele mesmo, tanto a produção de RNA mensageiro durante a síntese proteica, que nós denominamos de transcrição. Logo, a resposta correta é a letra A. O DNA é capaz de fazer cópias dele mesmo e, além disso, ele produz RNA mensageiro no processo de transcrição na síntese proteica. A próxima questão fala que os ribossomos são formados por RNA e proteínas, sintetizadas pelos processos de transcrição e tradução, respectivamente. Letra A. Onde esses processos ocorrem na célula eucariótica? Nós vimos que a transcrição ocorre no núcleo, pois é lá no núcleo que tem o DNA e a transcrição ocorre a partir do DNA. Produção de RNA mensageiro a partir do DNA lá no núcleo. Já a tradução, ela vai ocorrer nos ribossomos lá no citoplasma, tá? Então, transcrição no núcleo, tradução nos ribossomos lá no citoplasma. Letra B. O que acontecerá com os processos de transcrição e tradução se ocorrer uma inativação na região organizadora do nucleolo? Nós vimos em aula que o nucleolo é responsável pela produção e amadurecimento dos ribossomos. Nesse caso, o ribossomo ele participa da tradução, da leitura do RNA mensageiro. Então, se o nucleolo vai ficar prejudicado e inativado, não haverá produção e amadurecimento dos ribossomos. Logo, a tradução não acontecerá, porque não ocorrerá a formação do nucleolo, que é responsável pela produção dos ribossomos. A próxima questão, a questão do Enem, e ela diz o seguinte: a figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Vamos entender esse esquema. O DNA é capaz de fazer cópias dele mesmo, um processo que nós chamamos de replicação. A partir do DNA é produzido RNA mensageiro no processo de transcrição, mas vamos lembrar que nos retrovírus o processo inverso ocorre, produção de DNA a partir do RNA. Por isso que essa seta aí da transcrição está com sentido duplo. A partir desse RNA, no processo de tradução, vai ocorrer a produção da proteína A, B e C a partir desse mesmo RNA. O Enem quer saber, depende do modelo que, letra D, é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição, que é o RNA mensageiro. Resposta letra D. A próxima questão fala que os mapas conceituais são diagramas que organizam informações sobre um determinado assunto por meio de interligação de conceitos através de frases de ligação. Os conceitos geralmente são destacados por molduras e são utilizadas setas para indicar o sentido das proposições. O mapa conceitual a seguir refere-se à relação entre cromossomos e proteínas, e nele 4 conceitos foram omitidos, né? Então, esses conceitos omitidos estão representados por número 1, 2, 3 e 4. Nós temos que descobrir esses conceitos omitidos, tá? Vamos seguir o mapa conceitual aí. Cromossomos são compostos por DNA. O DNA possui genes, que serão transcritos em RNA. Esse RNA ele é formado por nucleotídeos, e o nucleotídeo é formado por fosfato, açúcar, base nitrogenada. Esse RNA ele é traduzido em proteínas, e essas proteínas são formadas em aminoácidos. Logo, o número 1 aí refere-se ao DNA, 2
RNA, 3 nucleotídeos e 4 aminoácidos. Resposta letra C. Agora, para concluir a nossa correção, nós vamos, ou melhor dizendo, né? Nós vamos ainda ver o módulo 5, que é o código genético, e o módulo 6, que é a síntese de proteínas, ok? Vamos começar aí, então, com a questão da página 465. Usando a tabela do código genético, é possível deduzir a sequência de aminoácidos de uma proteína a partir da sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro que a codifica. Indique se é possível, dada a sequência de aminoácidos de uma proteína de um eucarioto, deduzir a sequência de seu gene, e justifique a sua resposta. Gente, a resposta é não. Nós estudamos que o código genético é degenerado, redundante, repetitivo. Ou seja, pode haver códons diferentes para um determinado aminoácido. Então, não é possível a gente deduzir a sequência de genes somente a partir da sequência de aminoácidos, tendo em vista que o código genético é repetitivo, redundante, degenerado. Agora sim, nós vamos para o último módulo, que é o módulo 6, e o assunto é a síntese de proteínas. Percebam que tanto o módulo 4, 5, agora o 6, são assuntos interligados, ok? A primeira questão, aí na página 470, ela diz o seguinte: assinale a opção que associa corretamente os ácidos nucleicos relacionados na segunda coluna em algarismos arábicos, com as funções apresentadas na primeira coluna em algarismos romanos. Então, a gente tem que fazer essa relação para encontrar a melhor alternativa aí. Olha só, a proposição número 1 fala assim: transmite a informação genética para as outras células. Obviamente, nós estamos falando do DNA, que é representado pelo número 3 aqui embaixo. Tá? Então, número 1, transmite a informação genética para as outras células, refere-se ao DNA. Número 2, através da sequência de suas bases, determina a posição dos aminoácidos nas proteínas. Nesse caso, nós estamos falando do produto da transcrição, que obviamente é o RNA mensageiro, representado pelo 4. Tá? Então, número 2 aqui, refere-se ao 4 aqui embaixo. Ok? E por fim, transporta os aminoácidos, unindo seu anticódon ao códon do mensageiro. Nós estamos fazendo referência, então, ao RNA transportador, que é representado pelo número 1 aqui. Logo, a resposta correta da questão é a letra C. Desejo a vocês bons estudos, espero que tenha ficado claro aí a aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.